A graça e a paz, queridos, nós agradecemos a Deus por estarmos aqui para apresentarmos a nossa quinta lição de jovem. Hoje nós vamos estudar a epístola do apóstolo Pedro. O título da nossa lição é Libertos para viver em santidade. Cristo nos libertou, mas para viver uma vida de santidade. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor, né? Então a gente está aqui para viver essa vida abençoada, servindo a Deus na beleza da sua santidade. O nosso texto principal está em 1 Tessalonicenses 4:7, que diz: porque não nos chamou Deus para imundícia, mas para a santificação. E no resumo da nossa lição, se encontra em o cristão foi resgatado por um bom preço, o sangue de Cristo, para que viva em santidade até a vinda de Jesus Cristo. Então, vamos estudar uma lição muito interessante, importante, como tem sido as demais, né? E nós vamos ver aqui que a santificação, temida por muita gente, é uma bênção na nossa vida. Nós vamos aprender que na luta mesmo que a gente passa, que a gente tem que ser santo, separado de todo mal, né? Nós já fomos separados. Jesus, quando nos comprou com seu sangue, ele já separou a gente, entendeu? Todo crente comprado com o sangue de Jesus, ele já foi separado, entendeu? Ele já saiu das trevas para a sua maravilhosa luz. Para viver na luz, tem que viver uma vida santa, né? É isso aí. É importante, né? Bem, agora vamos entrar aqui no corpo da lição. 1 Pedro, capítulo 1, versos de 13 a 21, você pode ler, tá bom? Isso aí é muito importante. Bem, para refletir sobre a temática dessa lição, nós vamos fazer aí uma breve análise, né? Sobre os destinatários. Para quem foi enviada essa carta? Entendeu? É uma epístola geral, então nós vamos ver aqui. Essas pessoas, o contexto da primeira carta de Pedro. Esses irmãos, né, melhor dizendo, que receberam essa carta, da qual foi destinada, né? Pedro escreveu 2 cartas, a primeira e a segunda. A primeira eram pessoas, na sua maioria, estrangeiras, entendeu? Sem permissão para participar da vida pública, porque era cristão também, né? Possuir terra, receber herança. Então, eram pessoas que, forçadamente, eles viviam alienados, entendeu? De forma forçada. Então, grande parte desse povo era composta de judeu, da diáspora, né? Separados, espalhado pelo mundo, escolhido como povo exclusivo, segundo a presciência de Deus Pai. Embora fosse rejeitado pelo mundo, pelas pessoas, vivesse na diáspora, ou seja, viver na diáspora significa viver espalhado, entendeu? Sem lugar certo, a verdade é essa, né? Mas para Deus, eles eram um povo escolhido por Deus, rejeitado pelo mundo, mas escolhido por Deus, entendeu? Isso aí é que é importante. E eu vou dar só uma paradinha aqui, você me perdoa, para lembrar você que, se caso você não se inscreveu no meu canal, você se inscreva nele, tá? Dá o seu like, compartilhe com seus amigos, grupo, ok? Nos ajuda aí a continuar divulgando a palavra de Deus. Dá um toquinho no sininho também para você receber novos avisos de novos vídeos, ok? E se você quiser assistir qualquer outro vídeo, eu tenho uns 520 vídeos mais ou menos, tá? Aí no meu canal. Aí você é só clicar aí em cima do meu nome ou da foto, aí vai em vídeo, dá um clique também e você vê todos os vídeos que você quiser, tá bom? E não se esqueça de assistir os meus anúncios aí de propaganda, porque sendo o nosso canal monetizado, né, você vendo os anúncios, você nos ajuda na monetização, tá bom? Deus te abençoe, um beijo no coração aí, faça bom proveito e vamos continuar com a nossa lição, tá bom? Bem,
várias perseguições eles enfrentavam. Então vamos ver aqui 3 tipos de perseguição. A primeira, que os crentes a qual foi destinada essa carta. Primeiro, né, eles sofriam perseguição pelos romanos, entendeu? Consideravam um povo desprezível, supersticioso, pervertedor da moral e da ordem romana. Eles tinham essa ideia que eles tinham dos crentes, né? Os romanos. Agora, os judeus, que perseguiam os cristãos por motivo religioso e político, você já conhece. Você lê a Bíblia, o Novo Testamento, os evangelhos, como perseguiam a Jesus, livro de Atos, como perseguiam a igreja. Então você já tem uma ideia do que os judeus tradicionais que guardavam a lei, que eles tinham do evangelho, né? Paulo mesmo era um perseguidor do evangelho, prendeu muito crente, né? Então, por Paulo você já vê a ideia que os judeus tinham dos crentes. Só quando Paulo se converteu na estrada de Damasco, com a aparição de Jesus, é que ele, né, mudou. Então, isso aí, os judeus, né, em algumas situações, para manterem uma boa relação e poder político com o romano, denunciava os cristãos, né? Quer dizer, na verdade, os judeus queriam fazer média com os romanos. Aí denunciavam os judeus, entendeu? Os crentes. Isso aí é o que acontecia. Então você veja que tinha perseguição de tudo quanto é lado, entendeu? Então Pedro escreveu essa carta para animar eles a perseverar numa vida de santidade. Eles podiam ser desprezados pelos povos da terra, mas Deus os amava, amavam ele. Deus o amava muito e mantinha eles. Era um povo escolhido dele, um povo exclusivo. É isso que Pedro queria mostrar para eles. Ó, vocês estão sofrendo perseguição, mas vocês são um povo exclusivo, escolhido e amado por Deus. Continua vivendo uma vida de santidade. É melhor você estar sofrendo por estar fazendo a coisa certa do que sofrer por fazer a coisa errada. Era isso que Pedro estava ensinando a ele. C, pela própria população local também. Era os romanos, os judeus e a população local, que por motivos sociais, né, na grande maioria pobre, ou pela diferença de práticas religiosas políticas. Porque todos aqueles que não seguiam o sistema idólatra da época era perseguido. Era desprezado na escola, no trabalho, era uma coisa tremenda. E precisava realmente de uma palavra dessa. Outra coisa também, eles tinham várias perseguições e o sofrimento, né? O problema do sofrimento é o tema central dessa epístola, entendeu? A carta tem o propósito de encorajar, né, os cristãos, mesmo diante da luta, a perseverar, entendeu? A manter a sua vida de santidade diante de Deus, entendeu? E lógico que isso não é fácil, você diante de uma perseguição severa, enquanto persegue você, ainda vai bem. Quando começa a perseguir a família, o pai vê a esposa perseguida, os filhos discriminados, quer dizer, isso traz uma dor na alma, mas Deus, ele dá força, entendeu? Deus é fiel, ele te dá uma força interior para você resistir isso, entendeu? E em comum os cristãos serem caluniados injustamente, era comum, entendeu? Era comum. Às vezes a pessoa fala, caramba, estão me perseguindo, estão me caluniando, eu não aguento ser crente, estão me caluniando. Querido, numa perseguição generalizada, a calúnia é a coisa menor que tem. Todo mundo já sabe o que é calúnia, entendeu? Tem pessoas que morrem queimado, morrem decapitado, tudo por causa do amor ao evangelho. Estou falando de hoje. Você estuda as perseguições que estão acontecendo no Brasil, no mundo, e você vai ver que tem crente ainda morrendo, tem crente perdendo um braço, tem um crente perdendo uma orelha, tem um crente passando fome, meses sem comer, um garfo, uma colher de arroz para 3, 4 pessoas por dia. Isso aí que é perseguição. Às vezes alguém falou mal de mim, não vou mais na igreja não, estou falando mal de mim. Querida, tu não sabe o que é perseguição. Não faça isso, tá? Eu fui na igreja, mas o pastor não falou o meu nome, eu não vou voltar mais não. Meu querido, tu não sabe o que é perseguição. Não vou mais na igreja não, eu fui lá,
tem uma irmã que não falou comigo, problema dela. Você falou com ela? Isso aí não é perseguição, não, amigo. Você deixar de ir à igreja por causa disso, acorda, tá? Caminha, aproveita. Perseguição não é isso, não. Perseguição é tu ver um filho assassinado porque ama Jesus, tá? Perseguição é você ver o seu filho espancado, que nem vai a alguns lugares na África lá, como estão sendo perseguidos os crentes. Perseguição é tu chegar em casa, tua casa toda queimada e ter alguém da família morto lá dentro, pelos radicais. É isso que é perseguição. Certo? Agora alguém te olhou atravessado, você está sendo perseguido, ninguém te ama, ninguém... Acorda! Para com isso. Tá? Não é isso que Deus quer da gente, não. É isso que Pedro está incutindo aqui. Ó. Não é fácil certas perseguições, não é fácil certas perseguições, mas dá para suportar. Deus não vai deixar você ser provado acima do que você possa suportar. Entendeu? Se eu for deixar de fazer a obra de Deus calúnia, eu nunca vou fazer. Sempre fui caluniado, né? E sempre fui discriminado, mas nunca parei de fazer a obra. Nunca parei. Minha vida não é um mar de rosa. Agora há pouco, no outro vídeo que eu fiz, Deus já falou comigo algo, entendeu? Para mim fazer e do que está acontecendo. Então, e tudo que eu passo em vista de outros países que eles sofrem, né? É café pequeno, entendeu? Mas Deus está sempre me animando. Todavia, né, o autor aqui, ele mostra todo esse sofrimento, ele sabe, ele escreveu essa carta por causa do sofrimento, mas ele estabelece que é uma esperança que há naquele que serve a Deus, entendeu? Existe uma esperança. O Pedro aqui, ele coloca uma esperança na vida da igreja, pois afirma que o julgamento daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus será terrível. Vale a pena a gente passar, porque a prova vem mesmo. A Bíblia de Jesus falou, ó, no mundo tereis o quê? Aflição, bastante bom ânimo. Entendeu? Ser um povo alegre em meio a tanta adversidade somente é possível a pessoas que experimentam uma vida de santidade e grande intimidade com Deus. Nós temos tudo para ser triste nesse mundo, mas também temos tudo para ser alegre. Nós escolhemos ser triste ou alegre. Queremos servir a Deus na beleza da sua santidade? Pode estar a luta que for, mas interiormente nós estaremos alegres. Entendeu? A nossa alegria vem de dentro para fora, produzida pelo Espírito Santo de Deus, através da paz de Deus que excede a todo entendimento. Entendeu? Número 2 aqui. Santificação recebida na justificação deve ser mantida. Nós já estudamos que o crente, quando aceita Jesus de coração, se converte, passou pelo novo nascimento, ele muda a posição dele de imundo para limpo, no sentido espiritual, entendeu? Muda a posição. Ele é a santificação instantânea. Santificação instantânea. Ele passa de velho homem para novo homem, de velha criatura para nova criatura em Cristo Jesus. Agora, cabe a mim conservar a vida de santidade progredindo nela. Está entendendo? Eu tenho que crescer. Alguns não aceitam essa palavra crescer, mas se encaixa aqui também. A gente tem que progredir na santidade. Quem é santo, se santifique mais ainda. É lógico que quando você aceita Jesus, não abandonou tudo. A coisa é progressiva. Por quê? Você é santo já, mas você tem que progredir nela, ser mais santo ainda, se afastando daquilo que atrapalha a tua comunhão com Deus. Entendeu? Então, a santidade, ela tem que ser mantida na nossa vida, porque nós fomos justificados. Justificado por mediante a fé, temos paz com Deus. Nós éramos réus diante do juiz dos juízes, mas o advogado, nós, comprou a nossa briga. Ele morreu no nosso lugar, ele justificou a gente. E o acusador, o diabo, ele não tem mais poder sobre a nossa vida, a não ser que a gente dê lugar. Por quê? Porque lá no tribunal, né, o juiz bateu o martelo e deu a causa ganha para Jesus. Jesus ganhou a causa que é nossa.
Então, eu não sou mais réu. E o diabo, o acusador, não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Justificado por mediante a fé, temos paz com Deus. Então, a justificação traz paz com Deus. Porque o homem, antes de ser crente, ele é inimigo de Deus. Entendeu? Ele é inimigo de Deus. Ele virou as costas para Deus. Ele não quer saber de Deus. Eles falam mal de Deus. Eles não querem saber de Deus. A verdade é essa. Mas na justificação, essa paz é restabelecida. E a inimizade que nós tínhamos com Deus é cortada, é quebrada. Jesus, quando ele morreu pelos nossos pecados, ele fez a paz entre, entendeu? Ele fez o mediador. Você sabe o que é um mediador? É aquele que faz a paz entre duas pessoas que eram inimigas. Então, quem poderia segurar na mão de Deus para fazer a amizade do homem com Deus? O homem não pode segurar a mão de Deus. Deus não pode segurar a mão do homem. Deus como que Deus vai segurar na nossa mão? Aí o que Jesus teve que fazer? Jesus se humanizou, se tornou homem, sem deixar de ser divino. Aí o que Jesus fez? Sendo divino, ele segura na mão de Deus. Sendo humano, ele segura na mão do homem. Então ele fez essa união de paz. Jesus fez Deus amigo do homem e o homem amigo de Deus. Sendo divino, segura na mão de Deus. Sendo humano, segura na nossa mão. Então ele fez a paz. Entendeu? Por quê? Porque nós fomos justificados por ele. Entendeu? Justificado. Quer dizer, ele apagou tudo. Entendeu? Não que eu merecesse. É ele que justificou. Por quê? Porque Jesus, ele cumpriu a lei no nosso lugar. Então, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Hoje você tem paz com Deus. E essa paz, mediante a justificação, ela nos traz o quê? A santidade. E a santidade traz o quê? A paz no nosso coração. Entendeu? E a paz traz o quê? A esperança. E a esperança não se desfaz. Por quê? Porque o amor de Deus está sendo derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Romanos 5:5. Ok? Então, uma vida de santidade, ela traz esperança para nós. Entendeu? Porque ela é importante. Então, a gente vê aqui que a justificação e a regeneração, que são acompanhadas da santificação inicial, ou seja, posicional, que muda a tua situação de imundo para santo, certo? Ela acompanha, né? Deve levar o cristão salvo a uma conduta santa, contínua e progressiva. Entendeu? É isso aí. É crescimento. Tudo na vida do crente tem que crescer. Você não vê, né, no último capítulo e versículo da segunda epístola de Pedro, o que ele fala para a gente? Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não existe nada na Bíblia que leve ao crente a viver uma vida estagnada. Tudo para a gente tem que ter progresso, tem que crescer. O teu conhecimento tem que ser melhor através da Bíblia, lendo, entendeu? Eu sempre digo, muita gente não gosta, eu não digo para ofender, eu digo para despertar, entendeu? Tem pessoa, eu não estou querendo ofender, entenda bem, é só o despertamento. Tem pessoas que usam a Bíblia como se usa um desodorante. Só põe ela debaixo do braço na hora de ir para a igreja, não abre, não lê, a Bíblia está perdida dentro de casa, entendeu? E muitas abertas no Salmo 91, para espantar os maus espíritos. A palavra ela tem que penetrar, e só penetra quando você lê e medita. Bem-aventurado é o varão que medita na sua palavra de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, que no devido tempo dá o seu fruto, e tudo quanto fizer prosperará. É essa a vida de santidade. É uma vida unida com a palavra de Deus. Não tem vida santa, não tem vida cheia de esperança se não estiver unida com a Bíblia. Por que tem muita gente com problema de depressão, problema de tristeza, medo, isolamento? Falta a palavra, gente. Quando se começa a ler a Bíblia, começa a quebrar essas cadeias que aprisionam a gente.
O diabo, ele lança seta de aprisionamento. E a palavra é uma espada de dois gumes que penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele vai lá dentro, lá a única coisa que divide a alma e do espírito é a palavra. E ela bota em ordem. Às vezes, o interior das pessoas, fala a palavra, prega ela, tu vai ver mudança de pessoas na tua frente. Por quê? Porque às vezes o problema é interior mesmo, está tudo desgovernado por dentro, tudo fora do lugar, aí a palavra vem, divide a alma do espírito e bota em ordem o interior da pessoa. Entendeu? É essa situação que a Bíblia fala. Então a gente precisa entender essa parte, tá bom? A esperança, ela cresce dentro da gente porque a gente está vivendo uma vida de santidade baseada na palavra de Deus, tá bom? Deus é santo, a lógica é essa. Por que Deus exige santidade minha e tua? Sabe por quê? Porque Deus é santo. Ele fala assim, ó, sede santo, porque eu sou santo. Não tem outro motivo para a gente ser santo, porque a gente lida com um Deus santo, entendeu? E a santidade te dá força para você viver na perseguição, entendeu? Pode estar falando mal de você, pode estar te criticando, pode estar te ofendendo, te discriminando, mas você está vivendo uma vida de santidade, você tem força para vencer. É isso que Deus quer, entendeu? É capacidade para vencer. Sem santidade, eu estou falando de fanatismo. Tem pessoa que já criou o seu próprio método de santidade. Errou algo. A santidade tem que vir da Bíblia. É como a Bíblia ensina, separado. Tem pessoas que ele já santificou o corpo, ele anda bem vestido, as mulheres se vestem decente, não mostra as partes que não é para mostrar para ninguém, mas não controla a língua. A santidade dela é só na veste. É muito bom você ter uma santidade começando externamente, isso é bom, porque o caso dos olhos das pessoas, né? A Bíblia ensina a se vestir decentemente. Agora, mas se não controla a língua, você não está vivendo uma vida de santidade. Entendeu? Não está vivendo. A Bíblia não te transformou ainda. Entendeu? A Bíblia diz que aquele que não refreia a sua língua é pior do que o descrente. Está entendendo? A religião desse é vã. Lê lá no primeiro capítulo de Tiago, no finalzinho do capítulo. Né? Então, eu tenho que ter o controle da minha língua, porque senão a minha religião é vã. Entendeu? Então, eu tenho que ter vida santa de língua também, de boca. Falar aquilo que traga edificação. A Bíblia diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Não é só palavrão, não. Né? Mas é também murmurar, entendeu? Criticar. A gente não deve fazer isso. Então, isso é falta de santidade. Então, às vezes, isso atrapalha a vida de santidade das pessoas. Entendeu? Às vezes ele não aguenta uma perseguição por causa da murmuração. Então é preciso suportar as perseguições, mas vivendo uma vida de santidade, porque senão não suporta. Entendeu? Então a santidade, ela faz parte da essência de Deus. Entendeu? Deus, ele é imanente, certo? E é transcendente. Olha só o que o autor diz aqui, a santidade faz parte da essência de Deus, de forma que distingue totalmente da criação no sentido de perfeição. Todavia, essa distinção, devido à sua transcendência, não torna inacessível, pois ele também é imanente, ou seja, mesmo sendo tanto santo na plenitude do termo, se comunica com as suas criaturas por amor e por misericórdia. Entendeu? Então, por isso, ele convida todos a serem separados para buscar a pureza de coração. Sendo Deus transcendente, ele é separado de tudo. Não adianta, Deus é separado de tudo, entendeu? Ele é separado de tudo. Mas também, ele é imanente. Sendo imanente, ele habita no nosso coração. Ele também, sendo imanente, né? Ele está separado, sendo transcendente, certo? Mas sendo imanente, ele se comunica com a gente, ele habita em nós. O que a Bíblia diz? Nós somos o templo do Espírito Santo. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Então ele é imanente também.
mas é transcendente, separado de toda a criatura. Deus não necessita de nada de envolvimento aqui, certo? Ele é separado de tudo, é transcendente, mas é imanente porque habita em nós e está junto com as suas criaturas. A imanência de Jesus, assumindo a forma humana, é o fato mais importante dessa essência, entendeu? Então Deus também, ele é juiz. Por ele ser conhecedor profundo, né? Olha só os atributos: onisciente, sabe tudo, onipresente, certo? Está em todo lugar que ele quiser, onipotente, imutável, não muda. Então, ele sabe tudo. Então, ele é a pessoa habilitada a fazer um julgamento honesto, correto, certo? Não como nós podemos fazer um julgamento, né? A Bíblia dá situação, mas mesmo que sabendo esse problema, nós somos limitados para fazer o julgamento perfeito. Muitas vezes o nosso julgamento pode ser até correto, mas é muito limitado, porque o nosso conhecimento é limitado. Agora, Deus é onisciente, onipotente, onipresente. Então, ele faz o julgamento correto. Por isso que a gente tem que fazer o que a Bíblia diz: entregar aquele que julga corretamente. Só Deus é que pode fazer o julgamento correto. Está entendendo? Então, o julgamento de Deus, ele não tem também nem só sentido escatológico, porque muitas vezes se fala que Deus vai julgar, o julgamento de Deus. Sei, igual Maria, quando Jesus falou, Maria e Marta, quando Jesus falou, teu irmão há de ressuscitar, eu sei, lá no último dia. Jesus, não, eu sou a ressurreição e a vida, é hoje. Jesus, a ressurreição estava ali, então seria naquele dia, e foi, né? A Maria já julgou lá para a escatologia, lá no último dia. E às vezes a pessoa, quando se fala em julgamento, ele fala, sei, Deus vai julgar lá no último dia. Vai também, mas hoje Deus está julgando, Deus julga o seu povo, Deus está julgando o mundo agora. Tem muita gente que está sendo julgada por Deus, tem muito crente que está sendo julgado por Deus, mas tudo com Deus tem critério. Deus não faz as coisas de qualquer maneira, Deus tem critério para realizar o seu julgamento. E pode ter certeza, nesse momento Deus está julgando a sua igreja, está julgando alguns membros, está julgando o mundo. Tem muita gente aí que está sendo julgada e não sabe, entendeu? Aí tem que ter esse entendimento. Por quê? Porque ele constantemente, por meio do Espírito Santo e a sua palavra, esquadrinha o coração do ser humano para que haja consciência dos seus pecados. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Deus, o Espírito Santo, ele sempre está lançando luz para o entendimento do homem, para que ele compreenda o pecado que ele tem, que ele precisa se consertar, aqueles pecados que ele comete, entendeu? Mas qual é a finalidade disso? É levar o homem ao arrependimento e conversão, entendeu? Porque aí, quando o homem tem o comportamento de arrependimento e conversão, ele cresce espiritualmente em santidade, tá? Bem, vamos encerrar aqui, indo para a última parte. A santidade, o preço do resgate pela liberdade. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, 18 e 19. O fundamento da liberdade é o resgate. Vocês sabem, minha revista caiu aqui, dá licença. Quando se fala em liberdade, né, a gente está falando de uma liberdade plena, não de uma liberdade limitada. Então, nós éramos escravos do pecado. Como vocês sabem, escravo não tem direito nenhum e nem tem condição de comprar a sua própria liberdade, né? Como nós também. Nós éramos escravos do pecado, de Satanás, vivíamos na escravidão espiritual. Quer dizer, eu tinha condição de comprar a minha liberdade? Eu não tinha, você também não. Mas o que aconteceu? Jesus, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele fez algo que seria impossível para a humanidade, que era comprar o seu próprio resgate. Então, quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele pagou o nosso resgate com a sua própria vida. O sangue ali, derramado na cruz, simboliza a vida de Jesus. Jesus deu a vida dele em troca da nossa liberdade, entendeu? Então, Jesus pagou o nosso resgate. A Bíblia diz que nós fomos comprados por bom preço. Então, Jesus, ele foi o nosso Redentor. Antigamente, os escravos, né, eles podiam ser comprados.
certo? Alguém podia pagar a liberdade deles, era X, e era pago, e a pessoa era liberta. O escravo não tinha vontade própria, não tinha nada, era uma pessoa que não tinha como, né? Então, alguém tinha de fora comprar a sua liberdade. Foi isso que Jesus fez, entendeu? Então, nenhum escravo tinha recurso, né, adequado para comprar a liberdade. Isso aí só seria possível mediante a intervenção de alguém de fora. E foi o que aconteceu. Nós, também no mundo espiritual, nós escravos, condenados eternamente, veio alguém de fora, que não tinha nada a ver com aquilo, né? Aceitou o desafio e veio e morreu pelos nossos pecados e nos trouxe a liberdade. Agora, a Bíblia diz, não usei da liberdade para dar ocasião à carne. Nessa redenção, porque Jesus é o nosso Redentor, Ele te comprou, foste comprado por bom preço, o sangue de Jesus. O diabo odeia o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que trouxe liberdade espiritual para os escravos do pecado. Porque o mundo, querido, o mundo é um mercado de escravos. Está entendendo? Antigamente tinha os mercados de escravos. Você lembra que o José foi vendido como escravo? Ele saiu dali, né? Foi levado lá para o Egito e foi para a feira de escravo. E lá na feira de escravo, né? Potifar comprou ele. Então, o escravo não tem vontade própria, não tem direito, não tem nada. Ele é escravo. É o senhor dele que determina o que ele é. Foi isso que aconteceu com José e com os escravos. Então, nós também éramos assim. Mas hoje, nós estamos livres, tá? Deus libertou a gente da escravidão. Então, o Novo Testamento, né, no Novo Testamento, esse fato, com a posição do ser humano sem Deus, né? A gente sabe que é isso aí. A grande novidade é que Cristo é o único que teve condições de comprar a nossa vida, certo? Nos tirar da escravidão e pagar o preço. Jesus não pensou duas vezes, meteu a mão no bolso, toma, pai, é isso? Vou comprar essa turma para mim. Mas tem gente, agora, tem gente que não quer, certo? Ele falou, não, deixa eu ficar escravo mesmo, tá bom. Vocês não lembram que quando Deus tirou o povo do Egito, da escravidão do Egito, não tinha gente que queria formar um capitão para levar eles de volta para a escravidão? Isso é o diabo na mente das pessoas. O diabo gosta de escravo, para ele poder dominar. E tem gente que gosta de ser escravo. Jesus já comprou, já pagou o preço, mas as pessoas preferem ficar na escravidão, servindo ao diabo. Ei, o que você pode fazer? Eu, graças a Deus, aceitei ser comprado pelo sangue de Jesus e sair dessa maldita escravidão. Agora eu não tenho um senhor que, se eu sou escravo, eu sou da orelha furada. Certo? Conta a história de que o escravo da orelha furada é aquele escravo que o Senhor falou para ele, você está livre, você é um bom escravo, pode ir embora. Mas ele, não, eu quero ficar. Aí o senhor dele ia lá e falava, esse escravo aqui não quer ir embora, ele quer ficar comigo. Aí furava a orelha dele. Era o escravo da orelha furada. Ele já era escravo por livre e espontânea vontade. Se eu sou escravo de Jesus no bom sentido, eu sou o escravo da orelha furada, porque eu não quero ir embora, eu quero ficar com o meu Jesus. Aleluia. Entendeu? Então, querido, Jesus foi o Cordeiro de Deus, certo? Que tira o pecado do mundo. Ele pagou o preço. Então, Jesus é aquele que tira. Lê lá João 1,29. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todavia, a liberdade que a gente tem em Cristo não é para a gente fazer o que for, certo? A gente tem que fazer aquilo que agrada aquele que comprou a gente. Então, quanto mais você conhece Deus Pai, quanto mais você conhece o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, você entende melhor e sabe o que Ele quer da gente. Se eu desconheço qual é a vontade de Deus para a minha vida, como é que eu vou servir a Ele de forma agradável? Fala para mim. Se a gente não procura conhecer qual é a perfeita vontade de Deus para a nossa vida, como é que eu vou servir a Ele de forma que o agrade? Fala para mim. Não tem como. Então, não despreze a vida de santidade. Procura agradar a Deus. Procura saber o que Deus quer de você. Quando você descobre o teu plano na vontade de Deus, o plano de Deus na tua vida, você se cai de cabeça,
se dedica àquilo que Deus te chamou para fazer, tá? Se cai de cabeça, não titubeia, não. Descobri o que Deus quer de mim. Eu sei aonde Deus quer me usar, então vá fazer a vontade de Deus, tá bom? Então, nós fomos libertados para glorificar o nome do Senhor. Viva uma vida que glorifique o nome de Deus na sua vida, tá bom? Deus te abençoe, tamo junto e até a próxima lição de número 6. Um beijo no coração, te amo, tamo junto, um abraço.